Pessoal, o caso daquele soldado israelense está dando o que falar aqui no Brasil, né? Eu tinha feito já um shortzinho sobre isso, mas um short não dá para você explicar tudo, né? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo e a tempestade num copo d'água que estão fazendo e as mentiras bolsonaristas que estão falando por aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Esse soldado, parece que o nome dele é Yuval, que é um nome israelense, ele é um soldado do exército de Israel, correto? Ele também, para quem não sabe, ele é um dos sobreviventes daquele ataque do Hamas, naquele dia, acho que foi dia 8, se eu não estou enganado, quando o Hamas invadiu ali Israel, matou milhares de judeus e levou mais de 100 como reféns lá para a Palestina. Ele é um dos sobreviventes que estava lá naquele dia e conseguiu sobreviver ao ataque. O que acontece? Ele veio passar férias aqui no Brasil. Até então normal, todo mundo pode vir passar férias no Brasil. Mas por ele ser um soldado israelense, uma ONG, uma entidade ligada à Palestina, que defende o direito da Palestina, arrumou uma advogada que também é pró-Palestina e fizeram uma denúncia. Falaram, esse cara é do exército de Israel. O exército de Israel foi acusado pela ONU de ser genocídio, porque eles fizeram muitos massacres ali na Palestina, então esse cara tem que ser investigado e preso. Essa advogada acionou a justiça e esse caso foi para na mão de uma juíza de primeira instância, que nem o Moro era, um juiz de primeira instância. A juíza analisou o caso, o que a juíza entendeu? Primeiro, o Brasil é signatário do Tratado de Roma, é aquele tratado que quando alguém é condenado pelo Tribunal Penal Internacional, o país que faz parte do tratado tem a obrigação de prender a pessoa que tiver um mandato de prisão. Os Estados Unidos não faz parte disso daí, o Brasil faz, eu acho que o Brasil deveria sair fora disso daí, tá? Eu até expliquei no vídeo por quê. Então, pelo fato do Brasil ser signatário do Tratado de Roma, a juíza entendeu que poderia ter ali um caso que o Brasil seria obrigado a cumprir. Não é uma coisa que o Brasil tem que escolher, o Brasil é obrigado a cumprir. Tanto que o Vladimir Putin, ele não veio aqui naquela cúpula do G20 por isso. Porque se ele viesse no Brasil, ele tem um mandato de prisão internacional contra ele, as autoridades brasileiras iam acabar sendo obrigadas a prender o Putin. Então ia ficar uma saia justa, né? O cara vir da Rússia para cá e ser preso no Brasil, o presidente da Rússia. Então o que a juíza fez? Ela mandou a Polícia Federal investigar. É a primeira mentira, os bolsonaristas estão falando que mandaram prender o cara, não. Ela mandou a Polícia Federal investigar se tinha algum crime ou não, de acordo com esse tratado internacional. Ela falou, bom, o cara está sendo acusado de genocídio. Vamos ver se tem alguma coisa contra ele, algum mandato, se ele praticou algum crime de verdade. Ela só mandou investigar, só isso. Tá? Na minha opinião, a decisão dela foi até equivocada, que nem eu falei no short, porque tecnicamente ele não cometeu nenhum crime. Não existe em legislações penais, pessoal, crime de genocídio para soldado. Isso não existe. Porque o soldado ele é obrigado a cumprir as ordens dos seus superiores, senão ele é preso ou morto. É a hierarquia militar. Se você é um soldado, se tiver numa batalha, aparecer um garotinho do povo inimigo lá, por exemplo, e o seu capitão mandar você matar aquele garotinho, você é obrigado a matar o garotinho. Porque senão a série de problemas que você vai ter depois ali dentro do exército são terríveis. Os militares eles têm uma hierarquia rigorosa, eles não aceitam que se tenha desobediência. Os militares são um crime terrível, você tem que obedecer por mais absurdo que seja a ordem. É claro que esse exemplo é um exemplo exagerado, tá? Mas é só para mostrar para vocês que os militares são obrigados a fazer isso. Ainda mais em Israel, que é um país que vive em guerra ali com os povos vizinhos, sempre tem terroristas atacando Israel. Eles são obrigados a servir o serviço militar, tanto o homem quanto a mulher, e é obrigado a seguir essa hierarquia. Se o comandante mandar você invadir a Palestina, você tem que invadir a Palestina. Não tem escolha. Falar, não, comandante, eu não quero, ou porque eu estou com dó. Você não tem essa escolha no mundo militar. Então o cara é só um soldado. Se ele participou dessas campanhas de Israel, que você pode concordar ou não, até eu acho exagerada, sabe, essas campanhas de Israel, já fiz um vídeo criticando, mas o fato é que ele é só um soldado. Geralmente, tribunais internacionais, quando eles julgam um caso de genocídio, é para os líderes, os generais, os capitães, ministros da defesa e os chefes de Estado. Tanto que esse mandato de prisão não é para os soldados israelenses, lá do Tribunal Penal Internacional. É para o Benjamin Netanyahu, porque ele é o cabeça, ele é o chefe de Israel atualmente, ele é o primeiro-ministro. Então o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão contra o Benjamin Netanyahu, não contra os soldados dele, que não tem nada a ver com isso. Pode até envolver generais, capitão, ministro da defesa, mas um soldado raso não. Então essa juíza ela não deveria nem ter levado adiante o caso. Ela falou, o cara é só um soldado, não tem nenhum mandato internacional contra ele está só de férias aqui no Brasil, arquiva o caso, vida que segue. Mas não foi o que aconteceu, ela mandou a Polícia Federal investigar, a embaixada israelense soube disso, não sei se foi através do Mossad ou do embaixador, eles ajudaram esse judeu a sair do Brasil, ele saiu, já fugiu para a Argentina para evitar de possivelmente ser preso, sendo que ele não ia ser preso aqui não. E já gerou um puta choque diplomático, né, entre Brasil e Israel. Os bolsonaristas e alguns políticos de Israel já estão condenando o Brasil, falando que o Brasil vai pagar caro, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, como se eles tivessem alguma influência sobre a nossa autonomia. E não tem também, tá? Israel não tem nada a ver com o Brasil.
Mas os bolsonaristas estão espalhando isso. Tem alguns falando que o governo Lula está colocando o Brasil do lado errado da história. E teve até alguns bolsonaristas pedindo até para o Mossad assassinar o Lula. Olha a loucura desses caras. Mas o que acontece, pessoal? O Lula não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. O Lula é o chefe do executivo, ele é o chefe de Estado, ele é o presidente do Brasil. O Brasil são 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. A juíza que mandou a Polícia Federal investigar esse israelense é do poder judiciário. O Lula não tem nenhum poder sobre o poder judiciário, senão ele não teria sido preso pelo Moro. Era só ele dar um telefonema, irmão, tem um juiz aqui querendo me prender. Mas o Lula não tem poder sobre o poder judiciário. Ele não manda nas decisões da justiça. Se um juiz mandar condenar um traficante, um vagabundo, um ladrão de banco, o Lula não tem nada a ver com isso. E se o Lula pedisse para algum juiz condenar alguém, o juiz ia falar que não. Porque o executivo não tem poder sobre o judiciário, são poderes independentes. Então o que o Lula tem a ver com isso? Se bobear, ele nem sabe da história ainda, ou deve ter visto pelos jornais. Mas os bolsonaristas estão fazendo uma ação coordenada para jogar o Brasil contra Israel, tentando fabricar uma crise diplomática que na prática não era nem para ver. Porque o Lula não tem nada a ver com isso. Não foi o Lula que mandou a Polícia Federal investigar, estão falando até de prisão. Não teve nenhum pedido de prisão. Teve um pedido da Polícia Federal investigar se realmente tem alguma coisa contra esse soldado ou não. Até o pedido já foi em si estúpido. Agora, o que mais me impressionou nessa história foi o Sérgio Moro. O Sérgio Moro postando no Twitter que o governo Lula está perseguindo um soldado israelense. O Moro foi juiz, pessoal. Como é que esse cara conseguiu passar no concurso para juiz? Será que aquele marreco lá de Curitiba não sabe que poder executivo e poder judiciário são coisas diferentes? Ele acha mesmo que foi o Lula que pediu para um juiz? Eu não sei nem onde é que foi, se foi São Paulo, Rio de Janeiro. O Lula ia sair lá do serviço dele ali atrás de um juiz para prender um judeu que está aqui no Brasil. O Lula nem sabe que turista que está aqui no Brasil, pessoal. Pode ter um homem-bomba no Brasil aqui fazendo turismo, a gente não sabe. Como é que o Lula ia saber que tem um soldado israelense aqui fazendo turismo no Brasil? Vocês estão entendendo? É de uma coisa ridícula, sabe? É de uma canalice. É de um cinismo que eu acho que eu nunca vi na vida. E esse cara foi juiz, Sérgio Moro. Mas aí fica espalhando mentiras. Se bem que o Moro virou o Lula maníaco, né? Todo dia ele posta mentiras sobre o Lula. Eu acho que ele dorme e acorda pensando no Lula. O que eu vou inventar sobre o Lula hoje? Eu preciso postar contra o Lula. É só isso que aquele sem voz sabe fazer. Mas enfim, pessoal, esse político de Israel também que criticou o Brasil, acho que foi mais de um, eles também estão equivocados, tá? Para mim estão fazendo tempestade num copo d'água, tá? Se a juíza aqui no Brasil errou, tudo bem, ela errou, a gente pode contestar a decisão judicial. Agora, a partir do momento que eles tentam criar uma crise diplomática com o governo brasileiro, que não tem nada a ver com isso, é completamente desnecessário. Aí depois, se é uma ruptura diplomática entre Brasil e Israel, eles vão dizer que a culpa é do Lula. Sendo que, na verdade, o Lula não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que esses políticos israelenses também tem que baixar um pouco a bola, entendeu? Porque eles mesmos estão criando uma crise e depois vão ficar chorando aí, falando que o Lula é antissemita. O Brasil virou um país antissemita, anti-Israel, um país que apoia terroristas. Eu digo, não, o Brasil não fez nada, gente. O governo não é responsável pelo que os juízes do Brasil inteiro fazem. Quer dizer que se tiver agora, por exemplo, lá em Manaus, um juiz dando uma decisão errada, a culpa é do Lula? Se tiver lá em Porto Alegre um juiz tomando uma decisão que vai foder com uma pessoa inocente, a culpa é do Lula? Não dá, né, pessoal? Então acho que eles têm que pagar um pouco com esse estardalhaço que estão fazendo nas redes, porque eles mesmos estão fabricando uma crise diplomática que não existe. Tá bom? Acho que deu para entender, né? Isso aí, quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreva aí no canal e ative o sininho, tá, para ser notificado. Comente também para a sua opinião, que é muito importante. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.